Nossa aula de hoje aborda a frente 1 de Química, apostila de número 3, primeira aula da apostila 3, módulo 7. Qual assunto que esse módulo 7 de Química 1 aborda? Aborda as reações químicas inorgânicas. Nas últimas aulas de Química, nós trabalhamos bastante funções orgânicas oxigenadas, funções orgânicas nitrogenadas, e hoje nós vamos lá para o ramo das funções ou reações químicas inorgânicas. Quando a gente fala reações químicas inorgânicas, o principal aspecto cobrado nos processos seletivos, bem como no Exame Nacional do Ensino Médio, é você conseguir identificar, através das equações químicas que representam estas reações, que tipo de reação que você está diante. Existem várias formas diferentes de reações químicas. Nós vamos encontrar várias classificações. E estas classificações, elas serão fundamentais para que a gente possa trabalhar de maneira tranquila. Existem reações de análise, existem reações de síntese, existem reações de simples troca, existem reações de dupla troca. Tudo isso a gente vai trabalhar hoje. Esse assunto normalmente se aborda com mais ênfase e mais aprofundamento lá na série inicial do ensino médio, lá no primeiro ano. E nós vamos fazer essa viagem juntos aqui. Vamos lá. Inicialmente eu vou lembrar com você o que é uma reação química. Reação química, meu amigo, é um fenômeno através do qual você vai ter ou uma transformação de uma substância ou uma transformação de mais de uma substância. Transformando-se em quê? Em outras. Então você pega, por exemplo, uma estrutura A com uma estrutura B, reage e forma a estrutura AB. Eu tenho aqui, por exemplo, a estrutura A, coloquei para reagir com B, e formei uma nova substância AB. Ou seja, a reação química me permite que haja uma transformação. Detalhe, você não transforma um átomo em outro. Eu pego, por exemplo, 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Quando eu formo a água, eu não vou modificar as características do átomo de hidrogênio, eu não vou modificar as características do átomo de hidrogênio. Não há transformação de um átomo em outro átomo. Você só vai reagrupar, você só vai criar condições que permitam que eles formem novas substâncias, uma ou mais. Então, é isso que a gente vai começar a trabalhar aqui. Reações químicas são fenômenos nos quais há transformação de uma ou mais substâncias em outras. Não há transformação de um átomo em outro. Apenas nós vamos fazer um reagrupamento, o que vai gerar novas substâncias. Nas reações, eu sempre vou partir dos reagentes em quantidade máximas e os produtos em quantidade mínima. Reagentes obtendo produtos. Esta é a reação química propriamente dita. Não confunda reação química com equação química. Reação química é o fenômeno. Equação química é a sua representação. No item 2, eu trouxe para você aqui quais são os fatores necessários para que ocorra uma reação química. Não adianta simplesmente eu pegar o componente A e juntar com o componente B e achar que isso vai me permitir acontecer uma reação. Não. Não é somente assim, não é tão simples assim. Porque se fosse tão simples assim, todos os átomos, todas as estruturas, quando estivessem próximas umas das outras, iam ficar formando novos elementos, novas substâncias. Não funciona assim. Para que haja uma reação química, se faz necessário 2 fatores importantíssimos. Primeiro, o contato. Só que quando eu falo em contato, não é um contato só de aperto de mãos. O contato na reação química exige o que a gente chama de choques eficazes. Tá? E, literalmente, um átomo ficar se chocando com o outro. E a segunda condição, ou pré-requisito para que haja uma reação química, é que exista afinidade entre os elementos. Eu preciso que um elemento tenha afinidade com o outro, que haja uma ligação, que haja uma relação, que haja uma reciprocidade, porque senão não vai acontecer nada. Eu pego, por exemplo, olha, eu pego aqui o ouro, está aqui o ouro, e junto com o oxigênio. O que vai acontecer? Nada. Não existirá reação aqui. Por quê? Mesmo se tivesse contato entre ambos, não existe afinidade entre eles. Então não esqueça. Fatores necessários para que aconteça uma reação química. Contato, através de choques, e que as estruturas participantes desse processo tenham afinidade entre si. Vamos agora falar para vocês das reações químicas inorgânicas propriamente dita na fase de classificação. Nós vamos subdividir essas reações em 4 grupos.
eu tenho 4 grupos ou 4 classificações das reações químicas inorgânicas. A primeira delas, análise. Análise, eu também posso chamar de decomposição. Vanx, eu preciso aprender só um nome? Eu vou sugerir a você que aprenda os dois, porque existem alguns exercícios que ele apresenta a resposta como análise. Tem outros exercícios que ele chama de decomposição. Então, para não correr risco, o que é que você vai fazer? Você vai aprender os dois. Qual é a característica da reação química inorgânica denominada análise ou decomposição? Muito simples. Você vai ter uma substância que vai reagir e vai originar 2 ou mais. Você tem uma substância que vai originar 2 ou mais. Uma substância AB aqui, tá vendo? Olha o AB. Reagiu, esse aqui é reagente. Aqui do lado direito é produto. AB reagiu, formou a substância A, formou a substância B. Um reagente, olha aqui o resuminho, origina 2 ou mais produtos. Então, não esqueça, reação química, análise ou decomposição, eu parto de um reagente e obtenho 2 ou mais produtos. Tá? Eu também tenho aqui na reação de análise ou decomposição de fazer uma observação, porque são importantes essas 3 formas de reações de análise ou decomposição. Quais são elas, Vanx? Você pode fazer uma reação de análise ou decomposição de 3 maneiras diferentes que aqui estão citadas como situações específicas. Primeira, pirólise. Segunda, fotólise. Terceira, eletrólise. Vamos olhar para o prefixo de cada uma. Pirólise. Isso aqui tem a ver com o quê? Calor. A pirólise é a análise ou decomposição que você precisa aquecer. Fotólise é a decomposição que você precisa da luz para que aconteça. Eletrólise é a decomposição que exige a presença da eletricidade. Vamos lá, vamos falar de novo para não esquecer? Quais são os casos especiais de análise ou decomposição? Pirólise decompõe pelo calor. Fotólise decompõe pela luz. Eletrólise decompõe pela eletricidade. Eu falei para você que nós temos 4 grupos. Esse foi o primeiro. Vamos para o segundo. Síntese ou formação. De novo, eu vou alertá-los. Tem 2 nomes, então aprenda os 2. A análise ou decomposição agora é síntese ou formação. Você lembra agora há pouco que você aprendeu análise ou decomposição, que você tinha um reagente formando 2 ou mais substâncias, lembram? Na síntese ou formação, você vai fazer o caminho inverso. Olha aqui, quem são os seus reagentes? A e B. Quem é seu produto? Apenas AB. O que é que você teve aqui? Você teve 2 substâncias, ou seja, a substância A, reagindo com a substância B, originando um único produto. Então, síntese ou formação? Reação química inorgânica, onde 2 ou mais substâncias vão reagir e originar uma. Olha aqui, ó. 2 ou mais reagentes vai originar o quê? Um só produto. Nossa, Vanx, é a mesma coisa da análise ou decomposição, só que no caminho inverso. Exatamente. Como é que é a análise ou decomposição? Eu parto de um reagente, obtendo 2 ou mais substâncias. Síntese ou formação? Eu parto de 2 ou mais substâncias e vou originar apenas um produto. Tudo bem? Vanx, não precisa eu me preocupar com reações específicas como lá na anterior, que tinha pirólise, eletrólise, fotólise? Não. Vamos para o terceiro grupo. O terceiro grupo das reações químicas inorgânicas é o grupo das reações de simples troca. Olha aqui o nome. Simples troca. Vanx, tem algum sinônimo? Tem. Simples troca também pode ser que você encontre nas respostas o termo deslocamento. Então, análise ou decomposição, síntese ou formação, simples troca ou deslocamento. Vanx, o que é uma simples troca? Bom, vamos entender. Simples troca, você vai pegar uma substância simples. Vanx, eu não me lembro o que é uma substância simples. Amigos, substância simples é aquela substância que você só tem um tipo de elemento. Só tem um átomo nele, ó. O2, H2, N2. Isso aqui tudo é substância simples. O que é a substância composta? Substância composta é aquela que você tem mais de um tipo de átomo na sua composição. O sal de cozinha, NaCl, a água, H2O, o monóxido de carbono, etc. Tudo bem? Por que eu preciso lembrar disso? Você precisa lembrar disso para poder fazer a classificação. Reação de simples troca, tu vai pegar uma substância simples, presta atenção.
Você pega uma substância simples, vai colocar para reagir com a substância composta, e aí você vai deslocar um dos elementos dela, uma troca, literalmente. Olha aqui o exemplo. A é o quê? O que é o A? Substância simples. BC é o quê? Substância composta. Então, você tem uma substância simples reagindo com a composta. Olha o que é que aconteceu aqui. Quem é que estava com o B? Vanks, quem estava com o B lá nos reagentes era o C. O que é que aconteceu agora? O B está sozinho e o C foi para junto de quem? Do A. Olha só. Eu tinha A mais BC, agora eu tenho AC mais B. Essa é a reação de simples troca. De novo, reação de simples troca ou deslocamento, eu vou pegar uma substância simples e vou colocar para reagir com a substância composta. Nesta condição, um dos elementos vai ser deslocado, ou seja, você vai trocar um átomo por outro. Na própria equação química, você vai enxergar isso. E aí eu coloquei uma observação que é de importância grande, que diz o seguinte: substância simples reagente, ou seja, aquela que começa, é sempre mais reativa do que a que foi formada. Então, se eu pego aqui, ó, BC e AC, e eu perguntasse para você, quem é mais reagente? BC. Por quê? Porque a substância, desculpe, A ou B, peguei a composta, é a substância simples. Desculpe, eu coloquei o exemplo errado. Se eu pegar a substância simples A e comparar com a substância simples B, quem é mais reagente? É o A. Por quê? Porque a substância simples reagente, ela é mais reativa do que aquela substância que foi formada nos produtos. Com isso, a gente vê a terceira reação química inorgânica, simples troca ou deslocamento. E por último, que eu acho a mais fácil, é a dupla troca. Por que você acha mais fácil, Vanks? Primeiro, porque não tem sinônimo, é só dupla troca. Segundo, você vai ter simplesmente que observar o seguinte: tem duas substâncias compostas reagindo. Pronto. Duas substâncias compostas reagem e formam o quê? Outras duas substâncias compostas. Por isso que eu acho a dupla troca mais fácil. Reação de dupla troca. Tenho duas substâncias compostas, ou seja, formadas por átomos diferentes, que reagem formando duas substâncias compostas. Veja aqui, ó. Substância composta AB reagindo com substância composta CD. Tem dupla troca como, Vanks? Você vai deixar de existir. Você vai ver que vai deixar de existir o AB e o CD e vai existir outra coisa. O que é que eu vou fazer aqui, ó? O AB vai ter a primeira troca, vai ficar como? AD. O CD vai ter a segunda troca, vai ficar como? CB. Ah, entendi. Há uma troca nos reagentes. Exatamente. Duas substâncias compostas reagem, trocam seus elementos. Nesse deslocamento, eu formo duas novas substâncias compostas. Lembre-se que eu estou tratando de reações químicas inorgânicas. Por isso, quando eu estiver olhando para os elementos que constituem qualquer tipo de reação, eu vou encontrar ácido, eu vou encontrar base, eu vou encontrar sal. Aqui, ó. Reagentes podem ser ácidos, podem ser bases, podem ser sais, etc. Recapitulando, quais são as 4 reações químicas inorgânicas? Primeira, análise ou decomposição. Um elemento formando 2 ou mais. Segunda, síntese ou formação. 2 elementos formando uma única substância. Simples troca ou deslocamento. Uma substância simples reage com a composta, desloca um elemento e forma uma nova substância. Dupla troca. 2 substâncias compostas reagem originando 2 novas substâncias compostas através do deslocamento entre ambas. Com isso, meus amigos, entendendo estas 4 reações, você resolve uma série de situações, uma série de questões que podem apresentar-se para você. Veja que as situações que eu coloquei aqui, só a título de curiosidade, mas é importante saber como é que pode acontecer esses deslocamentos que a gente está falando aqui. Lembrando que deslocamento é reação de quê? Deslocamento é reação de simples troca. Essa reação de deslocamento ou simples troca, ela pode envolver um metal deslocando outro metal, um metal deslocando o hidrogênio ou um não metal deslocando um não metal. Vanks, onde é que estão os metais na tabela? Basicamente, a tabela periódica tem a sua grande maioria de elementos como metais, né? Você tem aqui os semimetais, os não metais estão aqui, os semimetais estão aqui, os metais são a grande maioria dos elementos da tabela periódica. E aí eu coloquei aqui no item 4 uma fila de reatividade. O que significa isso? Quem tem mais facilidade de reagir ou menos facilidade de reagir? Eu coloquei aqui uma sequência de metais e uma de não metais. Quando eu falo ametal, A é prefixo de negação. Isso aqui é a mesma coisa de não metais, tá? Significa a mesma coisa.
Essa daqui é a que a gente mais utiliza, é a mais frequente a gente vê. A ordem crescente de reação dos não metais fica flúor, oxigênio, cloro, bromo, iodo, enxofre e carbono. O carbono a gente coloca aqui, alguns autores até deixam o carbono do lado de fora desta reação. Lá nas reatividades dos metais, a gente colocou lá potássio, bário, cálcio, sódio, magnésio, alumínio, zinco, ferro. O hidrogênio está lá destacado porque ele não tem família. Aí vem cobre, mercúrio, prata e ouro. Então, estas aqui seriam algumas peculiaridades no tocante a quem é que reage mais facilmente. Só a título de curiosidade, por que é que o flúor é o elemento mais reativo dos não metais? Quando a gente estuda tabela periódica, olha como você já tem muito conhecimento acumulado. Quando nós estudamos tabela periódica, nós aprendemos as propriedades, que existe uma propriedade lá que é chamada de eletronegatividade, que é a tendência que um elemento tem, que o átomo tem, de ganhar elétrons. E essa eletronegatividade, ela cresce dos elementos que estão distribuídos em ordem crescente do número atômico, da esquerda para a direita, e dentro das famílias de baixo para cima. E aí, quando você faz isso, você encontra o flúor aqui, ó, lá na família 17, lá na família dos halogênios. O flúor tem uma grande capacidade de ganhar elétrons, por isso que ele tem grande reatividade. É um não metal que consegue ganhar elétrons com muita facilidade. Bom, agora eu quero partir para a sequência de exercícios para que a gente treine o que a gente aprendeu. Antes de fazer, eu vou colocar um resuminho aqui e eu sugiro que você sempre faça isso, tá? Quando você for fazer questões que envolvam reações químicas inorgânicas e a sua respectiva classificação, o que é que eu quero que você faça? Faz um resuminho, porque aí você não esquece. Primeira coisa, qual foi a primeira que a gente estudou? Vanks, a primeira que nós estudamos foi a análise. Você lembra do seu sobrenome? Desculpe, do seu sinônimo? Análise você também pode chamar de decomposição. O que é a decomposição? Você tem uma substância que vai originar duas ou mais. Estão lembrados? Pronto, vai fazendo assim que tu não esquece. Qual foi a segunda que a gente estudou? Foi síntese. Síntese a gente pode chamar também de quê? De formação. Só a título de curiosidade, quais são os tipos de análise ou decomposição especiais? Pirólise, fotólise, eletrólise. Pirólise necessita de calor. Fotólise necessita de luz. Eletrólise necessita de energia. Para quê? Eletricidade. Para ver a decomposição. Então, a síntese a gente também pode formar, e a gente vai chamar de formação, obviamente. Como é que faz aqui? Você tem dois formando um. Dois ou mais. A gente coloca só dois para poder facilitar, pedagogicamente falando, fica mais fácil de você fazer essa distribuição. Depois nós falamos da simples troca, também conhecido como deslocamento. Faz o resuminho que você não erra. Simples troca, chame de deslocamento. Como é que é a simples troca? É uma substância simples, lembre, substância simples reagindo com uma composta. A mais BC, aí vai ficar AC mais B. E qual foi a última que eu disse que era mais fácil? A mais fácil de todas, amigos, é a dupla troca. Por que a dupla troca é mais fácil? Porque você tem duas substâncias compostas reagindo, originando também duas compostas. Pronto. Esse aqui é o quadro de resumo que facilitará, sem dúvida, você fazer as questões que vão cobrar de você com esse respectivo assunto aqui. Para você não ter dificuldade, por favor, na hora que você for fazer, faz esse quadrinho, você não esquece mais. Vamos lá. Olha lá a primeira, vem aqui comigo. Como é que nós estamos lá? Não precisa você se preocupar com quem está ali, você lembra com quantidade. Lá na primeira, nós temos, vou estar escrevendo aqui do lado, você tem dois reagentes originando um produto, tá vendo? 1, 2, originando um produto. Dois reagentes originando um produto. O que é isso? Quando a gente tem dois reagentes originando um produto. Dois reagentes originando um produto é síntese ou formação. Síntese ou formação. Onde é que está síntese ou formação aqui? Onde é que está o número 1? Procura aqui para mim. Está aqui. Vanks, mas tem um detalhe, antes que eu faça. Aqui tem duas de síntese, aqui ele fala produto como produto um sal e aqui como produto uma base. Onde é que é sal? Ali é um sal. Base teria que ter a presença de quem? Base tem a presença da hidroxila. Então, aqui tem hidroxila na primeira? Não, aqui tem amônio reagindo com ácido cloreto de amônio. Não, aqui é um sal.
Então, aqui o 1 seria bem aqui, ó, reação de síntese, tendo como produto um sal. Vamos para o número 2. O que é que tem o 2 aqui? O 2, vamos lá, tem aqui, o 2 tem um reagente originando dois produtos. Quando eu tenho um reagente originando dois produtos, isso aqui é análise ou decomposição. Análise ou decomposição. Onde é que você vai colocar o número 2? Procure aqui análise ou decomposição. Aqui embaixo, ó, na penúltima. Vamos no 3. Lá no 3, nós temos uma substância composta. Pode prestar atenção aqui que você vai entender o que eu estou falando. Você tem uma substância composta reagindo com outra substância composta, originando uma substância composta, duas substâncias compostas. Quando eu tenho duas substâncias compostas, com deslocamento entre elas, formando duas novas substâncias compostas, eu tenho uma reação de dupla troca. Vai ficar o 3 lá embaixo. Vamos para o 4. O que é que a gente tem lá no 4? Dê uma olhadinha lá. O 4 você tem uma substância simples, que é o zinco, reagindo com uma substância composta, que é o ácido sulfúrico. Quando eu tenho uma simples reagindo com uma dupla e havendo a formação de uma nova substância simples, através do deslocamento, eu estou diante de quê? Simples troca. Então, onde é que vai ser o número que esse que a gente está vendo agora? Simples troca 4. Onde é que você vai colocar o 4 aí? Lá em cima. Por eliminação, aqui já colocamos o 1, 2, 3, 4. O 5 vai ser aqui, ó. Outra de síntese, formando a base. Realmente, ó, dois reagentes, tá vendo? Formando um produto. Eu vou escrever as situações que a gente colocou aqui. Dupla troca. Duas compostas com duas compostas, tá? No item 4, o que é que a gente observou lá no item 4? Uma substância simples reagindo com quem? Com uma composta, originando um deslocamento, né? E no item 5, que também foi o quê? Dois reagentes, originando um produto, e esse produto apareceu uma base. Então, a sequência sua aí, amigo, seria 4, 1, 5, 2 e 3. Eu não coloquei as alternativas em função do espaço que eu deixei para poder fazer as anotações, mas lá na sua apostila, a alternativa é a letra C. Na questão de número 2, também da página 5, ele traz novamente a mesma situação. Veja que a gente nem se preocupa com as reações, né? A gente só olha para quantidades e a gente consegue se achar. Eu não vou escrever de novo aquele resuminho, mas aquele resuminho tem que estar na sua mente. Vamos ver aqui? Olha a primeira situação aqui, dadas as reações. Olha a primeira. Você tem dois reagentes originando dois reagentes. Vamos dar uma olhadinha nesses reagentes. Na primeira, você tem uma substância simples, que é o zinco, reagindo com a composta, originando uma nova substância simples e uma composta. Uma reação de uma substância simples com a composta, isso aqui é simples troca. Simples troca. Qual é o outro nome, Vanks? Simples troca. Se você não tiver simples troca nas alternativas, você deve encontrar o quê? Deslocamento. Simples troca ou deslocamento. Vamos na segunda. Na segunda que nós temos aqui, eu tenho uma estrutura só, NH4,2CR2O7, originando várias. Quando eu tenho um reagente originando vários produtos, isso aqui é o quê? Análise. Qual o outro nome da análise? Eu também posso chamar análise de decomposição. Análise ou decomposição. Vamos para a terceira. Na terceira reação, olha que eu não estou nem olhando para os elementos, eu estou olhando quantidade só. Ó, eu tenho uma substância, duas substâncias dos reagentes, originando uma nos produtos. Quando a gente tem dois reagentes originando um único produto, eu estou diante de uma reação de síntese. Como é o outro nome da síntese, Vanks? Você já esqueceu? Formação. Na 4, o que é que a gente tem? Olha para 4. Eu tenho uma substância simples reagindo com a composta, originando uma nova simples e uma composta. Eu estou com uma situação semelhante ao item 1. Uma simples com a composta, isso aqui é o quê? Simples troca. Vanks, como é que eu faço com a dupla troca? A dupla troca é a mais fácil. São duas substâncias compostas. Simples troca também chamamos de quê, amigos? De deslocamento. E para fechar, eu tenho duas substâncias compostas, deslocou
gerou outras substâncias compostas. Como é o nome disso aqui? Dupla troca. Eu vou agora nas alternativas, vou procurar simples troca ou deslocamento, análise ou decomposição, síntese ou formação, simples troca ou deslocamento e dupla troca. Onde é que eu vou encontrar isso? Letra A, deslocamento, decomposição, síntese, deslocamento, dupla troca. Vou marcar a letra A na questão de número 2. Na questão de número 3, ele traz uma situação aqui, ele não nos deu a reação, somente os componentes que ela envolve. Tem duas pessoas aqui, tem o João e a Maria. Vamos fazer a leitura. João e Maria estavam fazendo experiências no laboratório de química. Nas figuras estão representados esquematicamente os materiais utilizados por ele. O João e a Maria, vamos lá. Para facilitar a dissolução de nitrato de cobre em água, João usou uma haste de zinco. Uma haste de zinco, pronto. Então tá. Tá aqui é do João, só para eu poder identificar. Tá aqui o João, tá aqui a Maria. No final do experimento, a haste estava corroída. O que é corroer, pessoal? Isso aqui chama-se oxidação. O que é oxidação, Vanks? Perder elétrons. E formou-se uma solução incolor do sólido. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa situação aqui do João e vamos tentar representar para a gente poder entender. O que aconteceu lá do João? O João tem nitrato de cobre, né? CuNO3, 2, reagindo com a haste de zinco. Quando você coloca isso aqui para reagir, o que vai acontecer? Isso aqui vai acontecer uma simples troca, ó. Tá vendo? Ó? Uma substância simples com a composta, simples troca, vai ficar assim, ó, Zn, você vai pegar o NO3, 2 e vai deixar o cobre sozinho. Aqui, meus amigos, dá para a gente descobrir o quê? O que aconteceu aqui? Quando a gente pega essas estruturas que aqui estão, a gente tem aqui, ó, CuZnO3. Aqui está tudo junto, tá? Ó. O Zn está juntinho aqui. E ele falou que corroeu. Se corroeu, houve o quê? Oxidação. Se você estivesse trabalhando com NOx, para saber quem é que sofreu oxidação e redução, você ia ter que pegar o quê? Pegar os NOx de cada um. A título de curiosidade, aqui o cobre mais 2 e aqui o cobre 0. O que aconteceu aqui? Sofreu oxidação, tá? E aqui, quando a gente trabalha com esse tipo de procedimento, oxidação e redução. Aqui é redução. Quem é que mudou o NOx também? O zinco, ó. O zinco aqui está sozinho em substâncias simples, mas não precisa fazer isso, tá? Isso aqui é só a título de curiosidade. Só para você saber, para você lembrar quando a gente estuda NOx. Isso aqui ia sofrer uma redução e o zinco ia sofrer uma oxidação. A haste de zinco, ela corroeu, não foi? Então, vamos ver aqui com relação a Maria. Maria, por sua vez, utilizou uma haste de cobre para dissolver nitrato de zinco em água. No final do experimento, ela obteve uma solução incolor e a haste manteve-se intacta. Meus amigos, se a haste manteve-se intacta, não ocorreu o quê? Reação. Não ocorreu reação. A haste não sofreu nem oxidação, nenhum tipo de mudança, tá? Sabe-se que as soluções aquosas de nitrato de cobre são azuis e que a de nitrato de zinco são incolores. Considerando-se os dois experimentos descritos, é correto afirmar que, vamos lá, João obteve uma solução aquosa de nitrato de zinco. O que é que ele obteve aqui? O que é o NO3O2? Nitrato de zinco. Pronto, resposta letra A. Então são questões que são grandes, os textos, nós não vou conseguir fazer. Vai ter paciência que você consegue fazer a leitura. Questão de número 4, nós temos a seguinte situação. A emulsão colocada em películas para fazer filmes fotográficos é preparada adicionando-se uma solução de nitrato de prata a uma mistura que contém gelatina e brometo de potássio, dissolvidos em água. Ocorre, então, uma precipitação, formando-se um sal de prata na forma de cristais amarelos insolúveis em água. O tipo de reação que ocorre é a forma desses cristais. Vamos lá. Ele diz que tem uma solução de nitrato de prata, AgNO3, que reage com brometo de potássio, KBr. Bom, eu tenho nitrato de potássio reagindo com brometo de potássio, e ele diz que isso aqui vai gerar um sal de prata. Então, você vai gerar um sal aqui de prata. Duas substâncias compostas, eu vou ter uma reação de dupla troca, eu vou trazer a prata com quem? Com o Br. E o NO3 com quem? Com o potássio, tá? Em função das diferenças de eletronegatividades, eu vou ficar com AgBr
mais KNO3. Duas substâncias compostas, havendo deslocamento de duas situações ou de dois elementos, isso aqui é uma reação inorgânica de quê? Dupla troca. O sal que ele falou, formado, AgBr. Portanto, eu estou diante de uma reação de dupla troca e o sal formado foi o brometo de prata. Resposta à questão 4, letra E.